Desafio final. Você sabe usar as vírgulas? Então, vamos lá. Pontue as frases quando necessário. Os candidatos em fila aguardavam, ansiosos, o resultado do concurso. Então, vamos lá. Você usou adequadamente as vírgulas? Dri, o que é para eu fazer aqui? Então, peraí. Você que está chegando agora, está assistindo ao vídeo, ligou agora seu computador, ou não sabe nem o que fazer, o exercício é para você usar as vírgulas sempre que puder. Então, diante de cada frase, você vai, e toda vez que eu der a pausa, você vai pensar se deve usar ou não a vírgula, tá bom? Então, vamos embora. Nessa primeira frase, eu coloquei em fila, entre vírgulas e ansiosos. Por quê? Porque eu tenho um adjunto adverbial deslocado, é uma locução adverbial deslocada, sentir o cheiro de circunstância na preposição em fila. E ansiosos também. Porque se eu colocar na ordem direta, eu vou dizer os candidatos, sujeito, aguardavam, verbo, o resultado do concurso, objeto direto. Ansiosos, é o predicativo do sujeito, e como, em fila, que é o adjunto adverbial de modo. Pronto, você entendeu? Então, em fila e ansiosos, entre vírgulas, porque são termos deslocados. Você entendeu? Esse é o objetivo do exercício, usar as vírgulas sempre que necessário ou sempre que possível. Tudo bem? Vamos embora lá. Agora vai. Deixe-me. Toda vez que eu der uma pausa, você vai falar, vírgula, tá bom? Deixe-me, vírgula. Senhora. Justificativa, vocativo. Próxima, espero que ele venha. Usa ou não a vírgula? Não, essa não. Posso colocar a vírgula aqui, separando o verbo do que vem depois? Não, porque o que vem depois é o objeto direto. Quem espera, espera alguma coisa. Espero isso. Posso separar o verbo do seu complemento por vírgula? Não. Então, essa frase é sem vírgula. Vai, próxima. Depois de suportar Figueiredo, vírgula, Sarney, vírgula, Collor e Itamar, vírgula. Bom, as duas primeiras vírgulas, você já sabe, enumeração. E essa vírgula aqui? Depois de suportar, sentiu cheiro de circunstância no depois de? Eu tenho uma oração. Você viu que isso aqui é um verbo? Então, isso aqui é uma oração adverbial antecipada. Tá bom? É uma oração adverbial deslocada. Como ela ficaria se eu colocasse na ordem direta? Como é que ficaria? Ficaria assim. O brasileiro passou a duvidar até da existência de Deus, depois de suportar Figueiredo, Sarney, Collor e Itamar. Oração adverbial antecipada. Essa vírgula é obrigatória. E as outras vírgulas, enumeração. Foi? Tá. Próxima. Papai do céu, vírgula, vocativo. Dá-me uma namorada, vai, linda, vírgula, fiel, vírgula, gentil e tarada. Essa foi uma frase que eu retirei de uma prova do SESP, nunca me esqueço dessa prova. Uma prova em que a banca, ela trazia um texto engraçado, isso aí é uma paráfrase da música da Rita Lee, né? Na música da Rita Lee, a Rita Lee fala: papai do céu, me dá um namorado lindo, fiel, gentil e tarado. E aí, lá na prova, a banca brincava, era um texto que brincava com essa música da Rita Lee. E às vezes os textos engraçados, eles desviam a gente do foco. Você não pode perder a sanidade, tem que ir com frieza, Então, vamos lá. Papai do céu, vírgula, vocativo. Dá-me uma namorada linda, vírgula, fiel, vírgula, gentil e tarada, enumeração. Vai, agora tá aumentando,
Está aumentando a dificuldade. Próxima frase. O homem sensato se adapta ao mundo. Vírgula. O insensato insiste em tentar adaptar o mundo a ele. Essa vírgula separando as orações coordenadas. O homem sensato se adapta ao mundo, o insensato insiste em tentar adaptar o mundo a ele. Próxima. Todo progresso depende, vírgula, portanto, vírgula, do homem insensato. Esse, portanto, é uma conjunção deslocada. É a conjunção que vem depois do verbo. Conjunção que vem depois do verbo, conjunção deslocada entre vírgulas. Não te enganes. A vida vai tratar-te mal. Portanto, vírgula, se queres viver tua vida, vírgula, vai e toma. Portanto, vírgula, se queres viver tua vida. Ora, eu tenho aqui uma oração adverbial. Sentiu o cheiro de circunstância, não sei? Você viu que você teria que ver que essa conjunção tem cheiro de circunstância condicional. A oração vem deslocada, oração adverbial intercalada entre vírgulas. E aproveite, coloque essa frase na ordem direta. Como é que ela ficaria na ordem direta aí? Vai, ficaria assim. Não te enganes, a vida vai tratar-te mal. Portanto, vai e toma a tua vida se queres vivê-la. Então, teria que mexer aí um pouco e colocar essa oração, ó, vai e toma a tua vida se queres vivê-la. Essa oração adverbial condicional, na ordem direta, ficaria no final. Mas como ela veio no meio, entre vírgulas. Próxima frase. Coloque a próxima frase na ordem direta. Se o Brasil se tornasse independente dos empréstimos externos, vírgula, poderia voltar a crescer no mesmo ritmo de desenvolvimento das décadas anteriores. Tá, se eu colocar essa frase na ordem direta, como é que ela vai ficar? Como é que ela ficaria na ordem direta? O Brasil poderia voltar a crescer no mesmo ritmo de desenvolvimento das décadas anteriores se ele se tornasse independente dos empréstimos externos. Ora, sentiu cheiro de circunstância na conjunção? Sim. Então, eu tenho uma oração adverbial deslocada, antecipada, vírgula, obrigatória. Ficou fácil. Tá mole demais. Tá dominado. Última frase do exercício. Na Suíça, cheiro de circunstância na preposição. Locução adverbial deslocada, vírgula facultativa. Porque é uma locução deslocada. Por isso é facultativa. Delegados de 103 países, vírgula. Grande parte deles com vestes africanas, vírgula, determinaram a proibição total da caça aos elefantes. Aqui, entre vírgulas, por quê? Porque eu tenho uma expressão que explica o substantivo antecedente. Eu tenho um aposto. Percebeu que no segundo caso aí, grande parte deles com vestes africanas é um aposto explicativo. Por que é um aposto explicativo? Porque é uma expressão com núcleo substantivo que explica um outro substantivo antecedente. Isso é aposto, entre vírgulas. Outra coisa que você vai fazer na hora que você estiver usando vírgulas no dia a dia... E para você não ficar muito lento, né? Porque quando a gente começa a estudar, a gente começa, no início a gente fica meio lento, não fica? A gente fica meio querendo explicar tudo que a gente, aí fica lento, né? Aí você começa a explicar tudo, você já não usa mais a intuição. Quando você usava a intuição, você era mais rápido. Por quê? Porque o ignorante, ele é rápido, ele é feliz. O ignorante, ele sai usando, que ele é feliz, ele vai usando sem pudor. O cara, quando estuda, ele vai ficando lento.
Por quê? Porque ele é consciente, ele saiu da lama, ele saiu da ignorância. Então ele começa a pensar. Para você não demorar muito também, porque demorar muito também é muito chato, toda vez que você usar as vírgulas, aí você, pô, eu vou usar porque isso aqui é um aposto, é uma expressão explicativa, olha aqui, é um aposto que explica um termo antecedente, tá? Tudo bem, mas para ir mais rápido, é só, ó, você vai fazer sempre o teste de retirar o que está entre vírgulas da frase. Se você conseguir retirar o que está entre vírgulas da frase e a frase fizer sentido, é porque você usou adequadamente. Então, use esse macete para ir mais rápido. Por exemplo, eu posso dizer assim, delegados de 103 países, eu poderia retirar tudo que está entre vírgulas. Ó, delegados de 103 países determinaram a proibição total da caça aos elefantes. Se eu posso retirar o que está entre vírgulas, então eu usei adequadamente essas vírgulas. É um ótimo teste para também agilizar aí sua vida. Vambora, últimas frases, vai! Na década de 1970, vírgula, por quê? Senti cheiro de circunstância, locução adverbial deslocada. Na década de 1970, o Brasil chegou a ser o país que mais crescia no mundo. Na década perdida dos anos 80, vírgula, no entanto, vírgula, por que entre vírgulas? Conjunção intercalada, conjunção deslocada. Por que ela está deslocada? Porque com lugar de conjunção é no início da oração. Como ela está no meio, intercalada. Na década perdida dos anos 80, no entanto, a economia brasileira se atolou no descontrole das contas públicas. Tudo bem? Beleza. Última frase, vai. Se dirigir, vírgula, não beba. Ponto e vírgula. Se beber, vírgula, não dirija. Ora, quando você vê lá a frase, se você olhar lá a propaganda, é tudo sem vírgula, já reparou? É, porque para o marketing, às vezes colocar vírgula atrapalha, né? Para o marketing. Mas no português, você tem que colocar essa vírgula depois de dirigir. Se dirigir, oração adverbial antecipada, vírgula, não beba. Se beber, vírgula, não dirija. Essas vírgulas são obrigatórias. Por quê? Porque são orações que saíram do final. Se eu colocar na ordem direta, vai ficar não beba, se dirigir. Então, se eu desloquei, é uma oração deslocada. O que você aprendeu comigo? Oração deslocada, vírgula obrigatória. Para unir isso aqui, eu coloco um ponto e vírgula que vai ficar mais visual, fica mais bonito. Mas eu poderia também colocar um ponto, ó. Se dirigir, vírgula, não beba, ponto. Se beber, vírgula, não dirija. Repito, não é assim que você vê por aí. Quando você vê por aí, é tudo sem vírgula. Mas, gramaticalmente, essas vírgulas são obrigatórias. Pegou? Tá preparado? Tá preparado? Agora, para fechar, como eu sempre faço, eu quero que você, com base em tudo que você aprendeu, é simples. Eu coloquei aí 3, 4, 5, 8 frases. Saideira, eu quero, são 8 frases finais, retiradas de provas de alto nível de concurso público. Diante de cada uma delas, eu quero que você me diga certo ou errado. Para fechar, vamos lá? Sem pensar muito. Vamos ver se já está fluindo. Mas não é com aquela intuição do cara que não sabe nada, não. Você já está em outro patamar. Vamos? Certo ou errado? 8 frases finais. Vai! A hospitalidade tem 2 aspectos. Um, geral, que se refere à convivência em sociedade e se confunde com cerimonial e etiqueta de cada povo. O outro, específico, que estabelece relações especiais entre anfitriões e convidados. E aí, a frase está certa. Tudo bem? Por que certa? Agora explicando. Primeiro, uso dos 2 pontos. Os 2 pontos anunciando, iniciando uma explicação. Depois, as vírgulas foram bem utilizadas? Sim, porque esse geral está explicando, é um adjetivo com valor de explicação, entre vírgulas. Depois, usou o ponto e vírgula, separando as orações coordenadas, que é uma coisa que eu vou te ensinar já já. Tá, depois o específico veio entre vírgulas, por quê? Porque ele está explicando, é um adjetivo com valor de explicação. Tudo certo. Vai, próxima frase. Certo ou errada?
Baseadas no código de honra do deserto, as relações de hospitalidade árabe dão ao hóspede direitos exorbitantes. Certa ou errada? Certa ou errada? Errada. Por que está errada? A primeira vírgula tá linda. Por quê? Oração adverbial antecipada. Sentiu o cheiro de circunstância no particípio. Eu já te ensinei esse negócio, ó. Isso aqui é uma oração reduzida. É uma oração adverbial reduzida de particípio. Deslocada. Lembra que eu te ensinei a sentir cheiro de circunstância na oração reduzida? No gerúndio, no particípio? Tá, beleza. E a oração termina aqui, vírgula. Essa vírgula estava ok. Oração deslocada. Mas a segunda vírgula está errada. Separa o sujeito do verbo. Por isso o erro da segunda frase. Próxima. A hospitalidade, no entanto, não é medida pela abundância da comida, mas particularmente apreciada quando se pratica apesar dos meios limitados. A frase está errada. Por que está errada? Bom, primeiro, conjunção deslocada. Conjunção saiu da posição dela lá do início e foi para o meio. Se está intercalada, você já aprendeu isso, está faltando uma vírgula. Tá. Depois vem uma vírgula que estava certa, antes da conjunção mais. Então, essa vírgula antes do mais está certinha. É a vírgula antes das conjunções coordenativas, tá? Mas essa vírgula aqui, depois do particularmente, sozinha, não faz sentido. Se eu tenho um advérbio, eu posso colocar ou sem nada ou duas vírgulas. Uma só não daria. Aliás, o ideal seria tirar. Tá bom? Porque esse particularmente aqui é um advérbio que está se referindo à apreciada. Então, não há por que você colocar vírgula, tá bom? O advérbio, ou você isola colocando duas vírgulas, ou você não coloca nenhuma. Uma só não dá. Então, vamos retirar essa vírgula aí, 2 erros na letra, nessa frase, tá bom? Vai, só faltam 5 frases, as 5 frases finais, desafio final. Próxima. O ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, afirmou que o Brasil precisa ser mais assumidamente capitalista, globalizado e moderno. E aí, certa ou errada? Certa ou errada? Vai, certa ou errada? Posso colocar Gustavo Franco entre vírgulas? O ex-presidente do Banco Central, entre vírgulas, Gustavo Franco. Quando eu coloco entre vírgulas, é uma explicação. Você está explicando que o ex-presidente do Banco Central é Gustavo Franco. Mas aqui entre nós, só existe um ex-presidente? Você está explicando ou você deveria estar restringindo, já que existem vários ex-presidentes? Existem vários ex-presidentes. Gustavo Franco é um deles. Se você colocar como está aqui entre vírgulas, na verdade, é como se você dissesse só há um ex-presidente, o que não é verdade. Existem vários. Então, não pode ser uma explicação, e sim uma restrição. A frase está errada. Essa aí foi top. Lembre que, quando você coloca entre vírgulas, quer dizer que você está só explicando. Mas quando você retira as vírgulas, passa a ser uma restrição. Nesse caso, como é ex-presidente e existem vários, isso aqui é uma restrição, não pode ser uma explicação. Por isso estava errada. Compare esta frase com a que vem depois. Olha a que vem depois. O presidente dos Estados Unidos, George Bush, recebeu o presidente brasileiro em Camp David. Ora, neste caso, eu tenho George Bush, que está explicando que o presidente é George Bush. Se veio entre vírgulas, é uma explicação. E pode ser explicação nesse contexto? Pode, por quê? Presidente só existe um. Naquele momento ali, presidente só existe, naquele momento, era George Bush. E só existe um presidente. Se só existe um, eu estou explicando, não estou restringindo. Aí sim, a frase está certa.
Próxima! Os carros modernos são feitos com chapas bastante flexíveis que, num efeito sanfona, amortecem os choques nos acidentes. O cara lá da lama vai dizer assim, não gostei desse que entre vírgulas não, tá estranho. Você que já saiu dessa lama, você vai pensar assim, peraí, esse que entre vírgulas pode não ser um problema. Vamos ver a primeira vírgula. A primeira vírgula que veio, a vírgula que veio antes do que, esse que não é um pronome relativo? Ele está retomando chapas flexíveis. É uma oração adjetiva explicativa. Tá. Então, essa vírgula tá certa. E essa outra vírgula depois do que? Essa outra vírgula tá casada com a terceira. Num efeito sanfona, é uma locução adverbial intercalada. Lindo, lindo. A primeira vírgula é uma oração adjetiva explicativa, a segunda vírgula tá casada com a terceira, locução adverbial intercalada. Sim, o item está certo. Comprei frutas, legumes, verduras, etc. Certo, certo, certo ou errado? Dri, fiquei com dúvida na vírgula antes do etc. Pode haver vírgula antes do etc? Sim, você aprendeu isso comigo. A vírgula é facultativa antes do etc. O item está certo. E aí nós aprendemos, inclusive, que o etc. ele pode vir sem vírgula, porque esse etc. já é um E, mas pode vir com vírgula. Ela é opcional, inclusive eu retirei isso aí de uma prova do SESP, a assertiva estava certa. Vamos embora fechar? Última frase, desafio. Esse é desafio final mesmo, que é a última, vai. O acordo visa a criação da área de livre comércio, que estaria plenamente constituída em 2005. A vírgula que antecede a oração adjetiva explicativa. A frase está certa. Repita comigo. Eu aprendi. Tudo de vírgula. Eu estou preparado para qualquer embate. Você aprendeu a vírgula nos deslocamentos, você aprendeu a vírgula na explicação versus restrição, você aprendeu a vírgula nas enumerações, você entendeu que vírgula tem a ver com análise sintática, você entendeu a vírgula vicária, até isso você aprendeu, a vírgula do aposto, a vírgula do vocativo. Você aprendeu que nem tudo que vem entre vírgulas é aposto, pelo amor. Você aprendeu aquelas situações em que a supressão da vírgula gera mudança de sentido. Você entendeu que a supressão da vírgula só gera mudança de sentido quando você vai de explicação a restrição. Você aprendeu que a vírgula nos adjuntos adverbiais deslocados, a supressão dela não gera mudança de sentido. Você aprendeu a sentir cheiro de circunstância. Você entendeu que adjunto adverbial ele pode vir sob forma de advérbio, locução adverbial ou oração adverbial. E que, quando ele vem sob forma de advérbio, locução adverbial, quando ele é deslocado, as vírgulas são opcionais. Quando ele vem sob forma de oração adverbial, seja desenvolvida com conjunção ou reduzida sem conjunção, a vírgula é obrigatória. Você aprendeu a sentir cheiro de deslocamento na oração reduzida. Agora, quando você olha lá um gerúndio, quando você for redigir, quando você for para a sua redação, quando você for redigir assim, baseando-se nos dados do IBGE, quando você olhar para aquele baseando-se, você vai falar assim, cheiro de circunstância, oração adverbial que saiu do final e foi para o início. E intuitivamente agora, mas com uma intuição que não é mais a intuição do cara da lama, é uma intuição de quem chegou aqui, você vai usar a vírgula. Aí você vai lá, sentir cheiro de circunstância nesse gerúndio e vai colocar, baseando-se nos dados do IBGE, vírgula, oração deslocada. É assim que você já está. Você pode ter certeza, você já está aqui. Bate a angústia? Claro que você fala é muita coisa, claro, isso é língua portuguesa. E a nossa língua é das mais difíceis do mundo. E você aprendeu o assunto gramatical mais complexo, porque une tudo que você estudou. E você chegou. E você está comigo. Terminou? Não. Na próxima aula, vamos falar aí sim. Eu vou falar com calma e vai ficar lindo. Vou falar do ponto e vírgula, 2 pontos, travessões, parênteses, os outros sinais de pontuação, para fechar esse assunto que é um verdadeiro patrimônio para a sua prova.